Fala galerinha, nós estamos aqui para fazer mais um vídeo e falar mais um vídeo sobre as armadilhas do despertar espiritual. Esse é o segundo vídeo que eu falo sobre essa série, porque após o despertar espiritual existem muitas e muitas armadilhas. O que são armadilhas? Armadilhas é o que acontece quando ainda sobra resquícios do nosso ego, mesmo após o despertar espiritual. Isso é uma coisa que muitos de nós não entendem. Por mais que a gente tenha despertado espiritualmente, por mais que a gente tenha despertado para a nossa verdadeira natureza, por mais que eu tenha despertado e percebido, eu não sou esse ego, eu não sou essa identificação, eu não sou esses condicionamentos, mesmo assim, ainda existe a nossa estrutura humana, ainda assim sobrou certa estrutura do nosso ego. É como se fosse um balão que ele saiu todo o ar, porém ainda existe a borrachinha do balão que ainda está ali. Então, da mesma maneira que a gente pode sim ter despertado, o ego ele continua voltando, isso é muito normal. Então, esse resquício de ego que ainda existe, ele tem a tendência a olhar para essa perspectiva desperta e distorcer, porque o nosso ego ele não tem capacidade de compreender o que é essa nova perspectiva desperta. É como se você pedisse para um cego olhar a vida, ele não consegue olhar. Então o nosso ego ele está tentando entender o nosso despertar, ele está tentando entender o que aconteceu, o que é essa nova vida, e ele começa a criar distorções, começa a tentar, porque a natureza do ego é de agarrar, de controlar, então ele também vai tentar controlar esse despertar, ele vai tentar criar uma nova identificação com esse despertar. Então, no outro vídeo eu falei sobre a sensação de superioridade. Se você está passando por isso, eu indicaria você para ver o outro vídeo. Esse vídeo vai ser para falar sobre a sensação de falta de significado, a sensação de não achar mais sentido na vida. Eu tenho certeza que muitos de vocês estão passando por isso, muitos de vocês passaram por isso e muitos de vocês vão passar por isso. É uma fase que está praticamente inerente no despertar espiritual das pessoas. Pelo menos comigo, eu passei por um grande momento de falta de significado, falta de sem saber o que eu ia fazer com a vida, porque na nossa cultura, a nossa sociedade, nossos pais, a nossa família, eles nos ensinam a sempre procurar a ter um propósito, a ter um significado das coisas e de buscar as coisas. Só que tudo isso, toda essa necessidade de achar um propósito, toda essa necessidade de achar um significado nas coisas, é um reflexo da falta de conexão que nós temos com a vida. É um reflexo da falta de estar vivendo verdadeiramente a vida. Porque uma coisa que é muito importante compreender é que depois que você desperta, se você realmente teve um despertar autêntico e se você realmente está vendo a verdade da maneira mais lúcida possível, você percebe que você não precisa mais de significado, você não precisa mais de propósito, porque o que poderia ser melhor do que estar vivendo verdadeiramente a vida da sua maneira mais pura e genuína? Então, por isso que a maioria das pessoas que despertam espiritualmente, elas não têm mais necessidade de ficar buscando coisas, de ficar procurando coisas, de procurar por atenção, de procurar por significado, de propósitos, e o que eu vou fazer com a minha vida. Essa é uma questão que muitas e muitas pessoas têm, o que eu vou fazer com a minha vida. Então, retornando ao início, por que a gente sente essa sensação de o que eu vou fazer com a minha vida? Porque depois que você desperta,
você percebe que aquela necessidade de ter um propósito não era verdadeira. Você percebe que aquela necessidade que você tinha de ter um significado da vida vinha do seu sonho, vinha do seu estado de sonho, vinha do seu condicionamento egóico, da sua estrutura egóica. Só que como é que um ego pode ter um sonho? Como é que um sonho pode ter um sonho de ter um significado? Esse sonho jamais vai ter significado. Por isso você pode perceber que sempre que a gente está procurando significado na vida e a gente consegue alcançar alguma coisa, a gente quer mais significado. Isso é uma substituição pela falta de conexão que a gente tem com a verdadeira vida. Porque quando a gente realmente está vivendo completamente a vida sem distorções e vivendo verdadeiramente a vida como ela realmente é, a gente não tem mais necessidade de substituir ela. Substituir o vazio, porque agora não tem mais vazio. Ao mesmo tempo que tem o vazio, não tem. É um grande paradoxo isso. Só que o ego, ele fica assustado porque todo o significado que você tinha antes, todo o propósito que você tinha antes, não faz mais sentido. Então o ego vai perguntar e vai pensar, meu Deus, o que eu faço com a minha vida? Agora que eu vejo que tudo que eu achava que era verdade não é. Agora que eu vejo que tudo que eu achava que eu era, eu não sou. Agora que eu vejo que todos os meus objetivos eram feitos a partir do meu ego. Como é que eu vou viver a minha vida? E o ego, ele não... Por mais que ele tente entender, ele jamais vai ter a capacidade de entender o despertar espiritual. Porque quando você desperta espiritualmente, quando você desperta para a sua verdadeira natureza, você desperta do ego. Então como é que o ego vai entender a morte dele? Para o ego não existe nada pior do que o despertar espiritual. Então, quando alguém desperta espiritualmente, não tem nada de bom para o ego. Não tem nada que vale a pena para ele, muito pelo contrário. O despertar espiritual é total desconstrução do ego, é total desidentificação do ego com o ego. Então, por isso que muitas pessoas se frustram com o despertar espiritual, porque elas vêm querendo que a vida delas melhore, elas vêm querendo coisas pro ego dela, elas querem que o despertar espiritual traga felicidade pro ego delas, mas muito pelo contrário. O despertar espiritual é a total desconstrução e a perda de identificação com o ego. Então, o ego, ele não vai ter a capacidade de entender essa nova perspectiva de vida que você está tendo. Antigamente, você enxergava a vida de uma maneira egóica, de uma maneira de um estado de sonho, de um estado de separação, da ilusão de Maia. E agora você abriu seus olhos e você está vendo a partir da sua essência. Você percebe que a vida não é mais a mesma e que os propósitos que você tinha antes, não tem mais significado, não tem mais energia. Por exemplo, você poderia ter hobbies de malhar demais, ou de comprar coisas, ou de querer viajar. Agora você pode não querer mais. Então, o seu ego, ele vai ficar muito assustado com essa nova perspectiva. E ele não vai conseguir entender o que é que está acontecendo. E nem se você tentar entender, você não vai conseguir entender. Então, qual que seria a solução para esse problema, para essa dificuldade que as pessoas têm com o despertar espiritual? Porque muitas pessoas podem ficar tão estagnadas nessa situação a ponto de ter depressão. Eu tive depressão faz uns 4 anos, porque eu tinha vários propósitos e significados para minha vida. Depois que eu despertei, eu percebi que não fazia mais sentido aquilo e que não vinha de mim, vinha de um ego que tinha criado aquilo. Então eu passei por muito tempo com essa luta de o que eu faço com a minha vida, quando na realidade você não precisa fazer nada, não de uma maneira egóica. Eu não estou dizendo que você não precisa ter planos ou propósitos, você pode ter, mas não
a partir do seu ego. Você pode ter propósitos que vêm a partir da sua essência, que é uma coisa natural, é uma coisa bonita, é uma coisa espontânea, é uma coisa que não é pesada, é uma coisa que não suga a sua energia, é uma coisa que não substitui a verdadeira vida. Então, a solução para isso é, primeiramente, você entender que você está tentando enxergar a vida desperta com o seu ego que não está desperto. É óbvio que você vai ficar frustrado, é óbvio que você não vai conseguir entender, é óbvio que você vai ficar perdido, porque você jamais vai ter a capacidade de enxergar a vida com um ego que não tem a capacidade de enxergar a verdadeira vida. O ego, a única coisa que ele consegue enxergar são as ilusões dele, são as imaginações dele. Porém, a verdadeira vida não é feita de ilusões, a verdadeira vida não é feita de distorções. A verdadeira vida é feita de pura realidade, e o ego é feito de pura ilusão, é pura imaginação. Então, se você está se frustrando com alguma coisa da sua vida, você tem que compreender a partir de que perspectiva eu estou enxergando a vida. Tudo bem, você pode ter despertado para a vida, mas ao mesmo tempo você pode estar olhando para essa vida que é desperta com o seu ego. Então, é óbvio que você vai ficar frustrado, é óbvio que você vai ficar infeliz, é óbvio que você vai ficar perdido. Então, é muito importante que você compreenda esse ponto e perceba como que eu posso olhar a vida desperta com o meu olhar desperto, que não são diferentes um do outro. Então, se você estiver ficando frustrado ou deprê, não fica. Compreenda que é apenas o seu ego lutando contra a realidade. Esse restinho de ego, esse restinho de estrutura egóica, ele é muito forte, ele vai tentar lutar pela sobrevivência dele. E o despertar espiritual é totalmente o contrário. O despertar espiritual, ele é totalmente a ausência do ego, a morte do ego. Então, ele vai fazer de tudo para sobreviver, ele vai fazer de tudo para fazer você se sentir perdido, porque quando você se sente perdido, o ego está ali feliz, ele está ali vivendo e respirando. Então, outra solução que você teria é que você somente vai encontrar paz na vida, você somente vai encontrar significado na vida e propósito quando você estiver vivendo da sua essência. Quando você vive da sua essência, você percebe que isso é uma coisa muito natural, muito espontânea. Você não tem necessidade mais de correr atrás das coisas, correr atrás de relacionamentos, correr atrás de propósitos para substituir o vazio, porque agora você não está mais vazio, agora você está realmente vivendo com a vida. Então, como que algo completo pode procurar por algo para completar ele? Não tem necessidade. Então, como eu disse antes, não se frustre, não fique deprê. É muito normal que isso aconteça, é uma fase normal. Não acontece com todo mundo, mas se estiver acontecendo com você, compreenda que é uma fase natural e que você vai ter que passar por ela. É a desconstrução do ego. O ego, ele vai tentar lutar, porém você tem as suas ferramentas, mas a melhor ferramenta de todas é se entregar para isso. Se entrega para esse despertar espiritual que está acontecendo. Se entrega para essa nova perspectiva de vida. Não tenta mais entender a vida com o seu ego, com a sua mente. A sua mente, ela não tem capacidade de entender uma vida que não é mental. A natureza não é mental, a natureza só é feita de realidade, a natureza é feita de amor, a natureza é feita de energia. Então, se vocês ainda não viram o último vídeo que eu fiz falando sobre as armadilhas do ego, eu recomendaria para vocês verem esse vídeo. E se vocês gostaram desse vídeo, compartilhem para os amigos de vocês que também estão nesse processo do despertar espiritual. Muita gratidão por estar aqui comigo e, como sempre, até a próxima. Paz.